Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade continuidade às aulas de Geografia Ambiental, porque a gente está finalizando a disciplina, tá? Então, faltaram aula de reposição, né? Ficou faltando umas aulas de reposição, e essa é uma delas, tá bom? Então, eu vou já recapitulando, já vamos direto ao ponto, para dar uma refrescada na memória de vocês quanto à última coisa que a gente viu na nossa última aula, lá no finalzinho do bloco 1, tá bom? Eu já vou logo compartilhar meu slide. Lembrando que esse slide vocês têm aí, tá? Já mandei para vocês. Enfim. Então, é o seguinte, a última coisa que a gente viu o último assunto que a gente viu foi sobre climatologia. Na verdade, aí eu comecei a explicar para vocês o que é climatologia, né? As diferenças entre clima e tempo, conceitos de clima e tempo. Disse também que a climatologia, o estudo do clima, ele pressupõe que a gente entenda que nós temos elementos e fatores que compõem esse clima, né? Então, aí eu estava explicando para vocês o que são os elementos. Os elementos são pressão, umidade e temperatura. Basicamente é isso, tá bom? O que é pressão atmosférica? Eu disse para vocês que a pressão... Só um pouquinho, gente. Dá licença, só um pouquinho, que eu acho que tem um trem ligado aqui. Coisa ligada. Pronto. Minha esposa esqueceu um negócio ligado ali. Eu tô sentindo um cheiro. Então, eu disse que pressão atmosférica nada mais é do que oscilação de temperatura, certo? Eu lembro que eu dei o exemplo do balão para vocês, né? Só a gente imaginar, lembrar da dinâmica de um balão. Um balão, ele voa, né? Ele flutua em função da alteração de temperatura do ar, do ar atmosférico, né? Então, o ar quente, ele é mais leve, o ar frio, ele é mais denso, tá? Então, em função do ar quente ser mais leve, se a gente aquece o ar e deixa esse ar armazenado dentro de uma lona, aquele ar mais quente comparado ao mais leve, mais quente, mais leve comparado ao ar do lado de fora da lona, ele vai então flutuar, tá bom? Ele vai fazer com que o objeto flutue, na verdade. Ok? Então, pressão atmosférica nada mais é do que oscilação de temperatura, e essa oscilação de ar quente sobe, empurra o ar frio, que é denso, e desce, que aí quando ele desce, ele aquece, sobe, aí quando ele sobe, ele resfria e desce. Então, essa dinâmica de sobe e desce ar produz ventos, ou seja, pressão atmosférica, basicamente, a gente vai interpretar, então, como dinâmica de ventos. O planeta Terra, ele é um planeta esférico e ele recebe radiação solar em proporções diferentes. Em determinados pontos, há uma maior incidência de radiação solar, por isso a Terra é mais quente, né? E em outros pontos, no sentido dos polos, há uma menor incidência de radiação solar, consequentemente mais frio, certo? Se eu estou dizendo que a pressão atmosférica é o que compõe dinâmica de ventos, obviamente, entendendo que, a depender do ponto do planeta, eu vou ter mais ou menos calor, maior ou menor oscilação de temperatura, certamente nós vamos ter, então, correntes de ventos diferenciadas, tá? Então, existem regiões que têm uma corrente de vento mais intensa e outras regiões são correntes de vento menos intensas em função da estação do ano, em função da sua latitude, ou seja, da sua posição geográfica sobre o globo, tá bom?
E o terceiro elemento é a umidade. O que é a umidade? Vapor d'água, tá? Quanto mais úmido ou menos úmido, a gente vai ter característica específica aí do clima, ok? Então, para que exista clima, né, a gente precisa desses três elementos: pressão, umidade e temperatura. Vento, calor, frio, seco ou úmido, ok? Aí vai depender muito dos contextos, tá? Esses elementos, eles sofrem influência de fatores, né? Então, a gente também tem um conjunto de fatores que estão influenciando essas características, esses elementos do clima, tá? E em função dessa interferência, dessa influência desses fatores no clima, nós vamos ter, então, tipos de climas diferentes, tá? Aí, eu estava explicando, eu não vou ficar explicando tudo de novo, só estou recapitulando até o ponto que eu parei, tá bom? Eu estava explicando, então, para vocês, na nossa última aula, que a gente tem pontos, aqui a gente tem o Sol, né? Então, eu tenho uma imagem aqui, eu tenho duas imagens, na verdade, no slide. Uma imagem, né, menor, um quadrado, certo? Eu vou passar o mouse girando aqui em cima dele, e um retângulo, né? Uma imagem com tom azulado e uma imagem com tom amarelado. Essa imagem com tom amarelado, essa menor, esse retângulo, está mostrando o Sol e o planeta Terra. Então, ele mostra que, em função do planeta Terra ser esférico, existem pontos do planeta que recebem mais radiação, que recebem radiação solar primeiro, né? Os raios solares, eles chegam primeiro ali, em função da curvatura dessa esfera, né? Desse planeta esférico. Então, em função disso, vai ser um ponto mais quente. Os pontos mais quentes do planeta são linha do Equador e as faixas tropicais, né? A gente tem tanto o trópico de Câncer, no hemisfério norte, quanto o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, entendeu? Então, existe uma parte aí que é a parte mais quente do planeta. Subindo o trópico de Câncer, em direção ao trópico de Câncer, ou descendo em direção após o trópico de Capricórnio, a gente já tem uma incidência de radiação solar menor, menos intensa. Então, por isso, a gente vai ter regiões que não vão ser tão quentes, né? A gente tem uma faixa que é antes de chegar lá no Polo Norte ou antes de chegar no Polo Sul, que a gente chama de faixa temperada ou zona de clima temperado, zona temperada. O que é isso? Certamente, provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar sobre clima temperado, né? O que é o clima temperado? O clima temperado é aquele tipo de clima, tipo de ambiente, na verdade, onde as estações do ano elas são bem definidas, certo? O verão bastante quente, úmido, o inverno bastante frio, seco, né? E o outono e primavera como estações de transições, tanto do verão quanto do inverno, tá? Então, é bem marcante, né, essas características climáticas nesses climas temperados. O conceito de temperado ele é subentendido no sentido de a palavra temperado é subentendida no sentido de apresentar características, apresentar todas as características a depender da estação do ano, entendeu? No sentido de que cada estação vai ter uma interferência, vai ter uma influência, vai, né, dar uma característica ali nesta região temperada, são as regiões acima dos trópicos, tá bom? Então, basicamente é isso. E aí, partindo do Equador para o norte ou partindo do Equador para o sul, nós temos, então, um conjunto de latitudes, coordenadas geográficas, tá? A linha do Equador, ela equivale ao ponto zero, tá? E eu acabei de falar para vocês que a linha do Equador e faixa tropical norte ou sul são os pontos mais quentes. Então, a gente entende que do zero, né, latitude 0, 10, 20, 30, tanto para o norte quanto para o sul, né, porque a gente tem latitude 10, 20, 30, latitude norte, 10, 20, 30, latitude sul, tá? Então, basicamente, nessa zona, nessa faixa toda, a gente vai ter, então,
regiões mais quentes, em função de maior incidência de radiação solar, ok? Então, latitudes, as latitudes mais afastadas, as maiores latitudes, o que é maior? Ou seja, maior latitude é mais afastada do zero, né? Quanto mais próximo do zero, menor latitude ou baixa latitude. Quanto mais afastado do zero, maior altitude ou mais alta altitude. Então, nas latitudes mais elevadas, mais altas, próxima a 80, 90 graus, tanto norte quanto sul, a gente tem regiões mais frias. Ou seja, a latitude é um fator climático que condiciona a característica, entendeu? Então, pronto. Outro fator que eu falei também foi sobre a altitude. Aí, só para relembrar, a altitude bom, aqui onde a gente está, na camada atmosférica que nós estamos, né? A gente está na troposfera. A troposfera, a gente tem 5 camadas atmosféricas, que é a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Estou mostrando aqui no slide, tá? Então, assim, a troposfera é uma camada atmosférica que ela compreende de 0 metro, ou seja, do nível do mar, até 18 mil metros de altitude, entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam é que quais são os principais elementos que nós encontramos aqui na troposfera? Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio. Obviamente que a gente tem muitos outros elementos, componentes, gases, né? Aqui, né, nessa camada atmosférica, mas a gente tem predominantemente nitrogênio, né? 78%, 1% de gás carbônico e 21% de oxigênio. O oxigênio, gente, ele é essencial para a existência de vida nessa camada atmosférica, né? Tanto é que a gente chama ela também de biosfera, ok? E por quê? Porque ele é essencial para a nossa respiração, né? Para a nossa respiração, para a evapotranspiração de plantas, enfim. E eu estou dizendo isso por quê? Porque além de ser essencial para a nossa sobrevivência, né, o oxigênio também tem, não sozinho, mas ele também tem outras funções, como, por exemplo, a absorção de calor, né? Então, a radiação solar, quando ela chega e atinge a superfície, ela entra em contato com esses gases que estão na atmosfera, que está aqui na troposfera. Estou tentando passar o slide, não estou conseguindo. Oh, meu Deus do céu. Pronto. A radiação solar, né? Ela entra em contato com esses gases e o oxigênio, especificamente, ele tem capacidade de absorver calor, né? Ele retém o calor. Aí, se ele retém o calor, como é que fica? A gente fica aquela questão de retém calor, o ar quente, por ser mais leve, sobe, e aí vai fazer aquela dinâmica lá deixa eu admitir aqui, peraí. Aquela dinâmica de oscilação de ventos, tá? Gislaine, seja bem-vinda. Ainda estou recapitulando o assunto da nossa última aula, né? Que foi sobre climatologia, e eu falei de elementos e fatores do clima. Aí, os exemplos de fatores do clima é latitude, altitude, e é justamente o que eu estou recapitulando aqui, antes de dar para você dar sequência aí à continuação da explicação dessa aula. Então, o fato de o oxigênio ele absorver calor, né? A gente já tem uma condição climática, beleza? Só que aí é o seguinte, esse oxigênio, ele se concentra na parte mais baixa da troposfera, entendeu? Por quê? Porque quanto maior a altitude, quanto mais alto, né? Quanto maior for a altitude, menor será a concentração de oxigênio. Então, assim, se quanto mais alto, menos oxigênio, e o oxigênio tem uma função de absorção de calor, de retenção de calor, consequentemente, se eu tenho menos oxigênio, eu tenho menos calor, logo é mais frio. Ou seja,
quanto maior for a altitude, menor será a concentração de calor. Resumindo, mais alto, mais frio, tá? Mais alto, mais frio, ok? Independente, qualquer ponto do planeta, você fala assim, professor, eu vou dar um outro exemplo. Professor, você acabou de falar que a linha do Equador é o ponto mais quente do planeta, certo? Aham. Existe a possibilidade de ter uma cidade que não seja tão quente, mesmo que ela esteja na linha do Equador? Existe, existe. A gente tem a cidade de Quito, né, no Equador, e Quito é uma região de cadeias de montanhas, né? Então, assim, a altitude de Quito, eu não vou saber dizer agora de cabeça, mas, assim, Quito é uma cidade, é um altiplano, é uma cidade com uma altitude elevada, entendeu? Vamos chutar aí 2.000 metros de altitude, tá? Então, vamos dizer que Quito tem 2.000 metros de altitude. Se a média de temperatura de uma cidade equatorial, na faixa equatorial, é de 30 graus, a média, tá? É de 30 graus, em Quito a gente vai ter uma média de 28 graus, desculpa, de 18, 20 graus, entendeu? Por quê? Porque mesmo estando numa latitude correspondente a uma região quente, a altitude está interferindo na latitude. Ou seja, os fatores climáticos, eles interferem nos elementos, mas eles também interferem entre os fatores, eles interferem diretamente em outros fatores climáticos, entendeu? É fator individual, é fator influenciando fator e o conjunto dos fatores, né? Ou os fatores em casos individuais, todos interferindo nos elementos do clima, ok? Então, assim, a cada 100 metros, a cada 100 metros a gente tem 0,6, menos 0,6 graus, e proporcionalmente a cada 1.000 metros a gente tem menos 6 graus, diminui 6 graus a cada 1.000 metros, tá? Então, se eu estou falando lá de uma cidade lá na linha do Equador, que é bem quente, de temperatura média de 30 graus, mas essa cidade ela está a 2.000 metros de altitude, ou seja, teoricamente ela vai ter aí pelo menos menos 12 graus Celsius, entendeu? Ou seja, a gente tem uma média de 30 graus por ser uma faixa equatorial, 30 menos 12, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aí 18 graus, tá? Uma média de 18 graus. 18 graus é uma temperatura baixa, considerando uma faixa equatorial. Então, o que está acontecendo? O que acontece aí é que a altitude está influenciando o fator latitude, ok? Mas esse é só um exemplo, tá? Mas é só para que vocês entendam que quanto mais alto, mais frio. Não é à toa que qualquer região serrana, né, a temperatura é mais baixa, entendeu? A gente tem uma queda de temperatura, ok? Mais intensificada quando é à noite, principalmente. E quando é inverno também, mais quente, ou mais frio, né? Exemplos, Campo do Jordão, né? E algumas cidades na Serra Catarinense, no Rio Grande do Sul, né? Que podem até nevar no inverno, como a gente tem visto aí nos últimos anos, ok? Aí, o ponto que eu parei nessa explicação sobre climatologia foi exatamente esse, né? Eu falei sobre a latitude, eu falei sobre a altitude, e aí eu mostrei essa imagem que está sendo projetada aí, que é a imagem das camadas atmosféricas terrestres, né? E aí eu comentei rapidamente qual é a função de cada uma delas, mas na verdade as camadas atmosféricas elas não são necessariamente nem elemento nem fator do clima, não. O clima mesmo, o que é clima, né? O clima é um conjunto de elementos. Esses elementos eles estão presentes em todas as camadas atmosféricas, em todas essas camadas atmosféricas, tá? A gente tem pressão, umidade e temperatura, ok? Todas elas, até lá no espaço, a gente tem pressão, umidade e temperatura, ok? A diferença é que as mudanças climáticas, né? A gente tem climas diferentes, né? Se a gente analisar só o Brasil, se a gente analisar, eu ia falar, se a gente analisar só o Brasil, a gente já conseguiria encontrar características climáticas praticamente do mundo todo aqui só no nosso país. Mas eu ouso dizer que se a gente analisar somente a Bahia, a gente já encontra essas características, só não de neve, né? Mas assim,
mas a gente tem um território tão grande que a gente tem regiões extremamente úmidas, como o Pantanal, né? Úmidas, alagadas, regiões extremamente secas, como o sertão nordestino, entendeu? Áreas de transição, a gente tem ambientes em que chove o ano todo, ambientes em que quase não chove, ambientes que as chuvas são regularmente distribuídas durante o ano todo, né? Então, essas mudanças de temperatura, né, desculpa, de clima, características, né, essas combinações de elementos e fatores climáticos, elas só se dão na camada troposfera, que é a primeira camada, que é onde a gente está, tá? É a camada atmosférica que dá as nossas características aí para nossa sobrevivência, entendeu? Bom, é isso. Agora eu vou na sequência aqui. Tem mais um fator climático que é o relevo, tá? Então tem nesse slide que estou mostrando aqui para vocês, tem mais um exemplo, tá? Então olha só, esse exemplo está mostrando o seguinte: a gente está vendo aqui embaixo, né? A gente tem o texto aqui, é uma notícia, né, de revista, falando sobre 4 cidades, né? Está falando sobre Curitiba, está falando, na verdade, cidades não, está falando sobre Curitiba, está falando sobre o litoral, que é a parte mais baixa aqui, ó, a gente tem uma pontinha em azul, certo? Que é o mar, tá? Aqui tem um texto dizendo que é o litoral. Não sei se estão conseguindo, né? Se dá para enxergar direito, porque a imagem não está muito, né? Mas assim, a gente tem umas linhas esbranquiçadas aqui que está imitando o vento, né? Que são correntes de vento. De onde está vendo essas correntes de vento? Do oceano, tá? As correntes de vento, elas estão vindo do oceano. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A professora Maria Hildes, ela me falou que tinha marcado uma aula de campo com vocês, uma fazenda, um negócio assim. E aí depois ela desmarcou e vai deixar para fazer isso em fevereiro. Então, daí, quando ela for remarcar, eu vou aproveitar para ir junto nesse campo para a gente, para poder explicar também algumas questões de clima para vocês lá no Guaibim, tá? Aí depois a gente combina certinho, independente da disciplina finalizar, a gente faz o campo e vocês vão aprender igual, tá bom? Então, lembrei disso porque eu estava falando aqui dos ventos que vêm do oceano, e aí tem uma coisa que eu vou explicar aqui para vocês daqui a pouco, que são as brisas marítimas, né? Os ventos que vêm do oceano para o continente e do continente para o oceano, tá? Que também são fatores climáticos, mas daqui a pouco eu chego lá. Bom, enfim, então a gente tem uma serra, né? Tem toda essa parte aqui em marrom, tons de marrom, que são serras, né? Então, aqui no litoral, qual é a altitude? Qual é a altitude em metros do mar? 0, né? Que é o nosso ponto de referência. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Como a Serra do Mar, como a Serra de São Luís do Purunã, entendeu? São pontos de referência. Por exemplo, a cidade de Curitiba, ela está próxima, relativamente próxima do litoral, entendeu? E mesmo estando próxima do litoral, ela tá numa altitude aqui de 945, né? 945 metros em relação ao nível do mar. Ou seja, está muito alto, ou seja, quase 1.000 metros, né, em relação ao nível do mar. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Quanto mais alto, menor a concentração de calor? Então, é exatamente isso que acontece. Então, lá no litoral, a gente vai ter uma média de temperatura, né? E Curitiba, que é uma cidade que não está relativamente tão longe do litoral, vai ter uma outra média de temperatura em função da altitude, tá? Então, essa é uma característica. Além de a gente considerar a altitude, a gente tem uma característica. A outra característica é o fato de a gente ter a Serra do Mar aqui em Curitiba, antes de Curitiba, tá? Então, a gente tem a Serra do Mar, e a Serra do Mar é um ponto mais alto. Então, o desenho ele está mostrando que os ventos que estão vindo lá do oceano, né,
Esse vento, ele está vindo com o quê? É vento puro, né? Vento, pressão atmosférica, mas também tem umidade. Gente, é o oceano, né? Então está recebendo radiação solar direto nessa imensidão de água, e essas radiações, elas fazem com que uma boa parte dessa água evapore, né? Então a água, quando vira vapor, o vapor é quente, mais leve, sobe, e fica onde? Fica parado no ar? Não, são carregados pelo vento. Então a gente tem ventos vindo com muita umidade. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, é só a gente lembrar de quando a gente vai para a praia, né, e fica aquele vento batendo na nossa cara, e ele não é um vento seco, né? Existe um período que ele até pode estar mais seco, mas ele não é seco, nunca é seco completamente, entendeu? Então, assim, se a gente deixar qualquer coisa ali, deixa um óculos ali, para você estar de óculos de sol na praia, fica lá parado, giboiando. Dá uma hora, você vai ver seu óculos está todo sujo de maresia, né? O que é maresia? É vapor d'água, entendeu? É sal, vapor d'água, um monte de coisa está sendo carregado pelos ventos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma serra, que é a Serra do Mar aqui no Esquinha, que ela é um ponto mais elevado do que a localização de Curitiba, ou seja, o Curitiba está no ponto mais baixo e a Serra do Mar está no ponto mais alto. Então, o que a Serra do Mar faz? Ela serve como se fosse uma barreira, né? Ela serve de barreira para passagem de ar, né? De umidade em relação a Curitiba. Ou seja, Curitiba, além de ser uma cidade com uma temperatura um pouco menor em relação ao mar, em função da sua altitude, também vai ser uma cidade com uma concentração de umidade mais baixa. Por quê? Concentração de umidade mais baixa? Porque existe uma barreira natural, né? E essa barreira natural se chama Serra do Mar. Ou seja, todo esse vento que está trazendo umidade, e essa umidade ela faz como? Ela se concentra, né? Muita umidade ela se concentra, ela vai acumulando essas partículas de ar, partículas de vapor, e as partículas de vapor concentradas formam o quê? Nuvens. Então a gente tem uma concentração de nuvens muito grande, e essas nuvens elas vão se chocar com esse relevo, com essa serra. Aí quando as nuvens se chocam com essa serra, o que acontece? Chove, né? Quem já viajou aí para a região serrana, uma região onde tem muita serra, depende do horário, depende da característica do clima do dia, né? Você passa pela serra, tá passando indo para Salvador, ali perto de Nazaré, enfim, também indo para Ilhéus, ou sei lá, indo em direção à Chapada, enfim. Essa região aqui tem bastante serra, então a gente, principalmente de dia, né? Que o ar tá frio e aí tá mais a pressão atmosférica não tem calor ainda, o ar está mais frio e denso, então as nuvens ficam mais baixas. Aí você vê aquelas nuvens passando na serra e vai fazendo o quê? Vai molhando tudo, vai chovendo tudo, entendeu? Isso, inclusive, é um tipo de chuva. A gente tem tipos de chuva, e essa chuva a gente chama chuva orográfica, certo? Ou chuva orográfica ou chuva de relevo, ok? Então, pronto, resumindo, o que eu quero dizer é que o relevo, ele também vai ser um impedimento, uma barreira, ele vai servir de barreira para dar características de maior umidade ou menor umidade em regiões, uma mesma região, entendeu? Ele serve como um escudo. Um exemplo clássico, né, é o sertão brasileiro, o sertão nordestino, gente, o sertão, a área de semiárido, né, vegetação de caatinga. O que é árido? Né? Qual é a característica de um clima árido? Árido é o deserto, por exemplo, né? O deserto do Saara, o deserto do Kalahari, enfim, qualquer deserto que tiver aí. A característica de um deserto é ser seco, entendeu? Bastante seco. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí você fala, por que no caso do deserto do Saara, né, ou do semiárido, a característica é ser seco e quente, né? E existe até uma explicação para a formação dos desertos, mas aí não vou adentrar nisso aqui, porque senão a gente levaria muito tempo para explicar. Mas eu posso explicar para vocês uma outra hora, caso vocês tenham essa curiosidade.
No caso do deserto do Saara, existe uma característica climática natural, ou seja, primeiro, o deserto do Saara ele não foi deserto a vida toda, tá? Por alteração climática, ele virou uma região quente, extremamente seca, né? Extremamente quente, extremamente seca, formou então um clima árido, né? Aqui no sertão nordestino, nós temos a característica do clima é semiárido, ou seja, não é deserto, certo? Não é deserto, é semiárido, é quase como se fosse um deserto, entendeu? É bastante quente, é bastante seco, mas não é quente e seco o suficiente para ser considerado um deserto. Aí você fala assim, professor, então já que ele é semi, pode ser que um dia ele vire deserto? Não, não é isso. Não é isso. Porque não é um fator, não foi uma mudança climática que condicionou essa característica do semiárido, né? O que condiciona a característica do clima semiárido é o relevo, e não o clima propriamente dito. Então, este exemplo que eu acabei de dar aí de Curitiba ocorre aqui no Nordeste brasileiro, entendeu? O Nordeste brasileiro tem um conjunto de serras, né, uma faixa de serra, porque a gente teve um monte de instabilidade tectônica no Brasil todo, tá? Mas não existe um cinturão nordestino aí que teve muita instabilidade tectônica, muitos dobramentos, tá? E esses dobramentos formou cadeias de montanhas, serras, enfim. Entre elas, a gente tem três imagens na projeção aqui. Vamos analisar essa primeira, certo? Aqui do canto superior direito, tá? Que tem aqui mostrando as serras, entendeu? Um conjunto de serras. E tem uma maior, essa maior é chamada Planalto da Borborema. Então, esse conjunto de serras, eles fazem o quê? Aqui a gente tem o oceano, a gente tem a planície costeira, as áreas de praia, as áreas mais baixas, a gente tem a área de transição, isso aqui é de vegetação, tá? Zona da mata, agreste e sertão. Então, o que acontece é que toda a umidade que sai do Oceano Atlântico, ela também é carregada pelos ventos em direção ao continente. Só que aqui no Nordeste, como a gente tem esse conjunto de serras, né? Montanhas, de serras, o que acontece elas também servem de barreira para a passagem dessa umidade. Então, vocês vão perceber que a faixa aqui da zona da mata, entendeu? O que é a zona da mata? A zona da mata é uma sub-região de vegetação do Nordeste, tá? Não só de vegetação, de outras características, tá? Mas a zona da mata é a região mais úmida, né? É a região mais úmida, uma região úmida, quente, perene, né? Por exemplo, aqui em Valença, né? A característica climática e de vegetação, a gente tem a vegetação de Mata Atlântica, né? Então, o que é vegetação de Mata Atlântica? Vegetação de Mata Atlântica é uma vegetação heterogênea. O que é uma vegetação heterogênea? Diversificada, né? Com portes diferentes, né? Áreas de floresta, área densa, fechada e perene, né? Perennifólia. O que é perennifólia? É vegetação que ela é sempre verde, né? Então, por exemplo, lá no Cerrado brasileiro, né? Aqui no Cerrado da Bahia, por exemplo, lá no oeste da Bahia, a vegetação ela muda a característica, né? Então, ela não é perene, ela é caducifólia, né? O que é uma vegetação caducifólia? Quando o cerrado, como é uma região que não chove o ano todo, então tem um período de seca muito intenso. Com a seca, o que acontece com a vegetação? A vegetação ela seca, porque ela não tem energia, água armazenada o suficiente para continuar mandando para suas folhas e fazer fotossíntese o ano todo, né? Se ela fizer isso, ela queima, ela acaba com o seu estoque de energia, de água, e ela morre, entendeu? Então ela se adaptou. Qual foi a adaptação dela? Quando está mudando a estação, está ficando mais quente, ela joga suas folhas, ela para de mandar água, né, e nutrientes para as folhas enfraquecem, mudam a coloração, né, deixa de ser verde, para de fazer fotossíntese e cai, entendeu? Mas nessa região nossa aqui não acontece isso, por quê? Porque é muito úmido, né? Então a zona da mata é muito úmida. Então,
Toda a umidade que está saindo do oceano, ela vai basicamente ser barrada pelo esse conjunto de montanhas, de serras e montanhas aí, tá? A principal é o Planalto da Borborema, que é a mais elevada. Aqui embaixo, né, é um exemplo, a imagem está bem clara, mas a gente tem aqui uma região mais baixa, né? Uma área de campo. Eu não posso dizer se é uma área de planície ou de planalto, porque a gente não tem característica aqui. E aqui em cima, basicamente, é o relevo que está esquematizado aqui no desenho, né? Só que aqui na imagem de baixo é uma fotografia e é esse tipo de relevo, entendeu? Então as nuvens vêm e elas são barradas aqui por esse relevo. E aí, quando as nuvens são barradas aqui, chove, chove, chove. Por isso que nesse pedaço aqui é bem verdinho. E depois dessas serras aqui, já não é tão verde, é mais seco, tá? Aqui nessa imagem maior, né, no canto esquerdo, aí é uma imagem de satélite, tá? E eu estou mostrando aqui uma imagem de satélite, ó, tá vendo? Isso aqui é o Nordeste brasileiro. Então a gente tem uma faixa verde, né? Mais esverdeada. Aqui também uma faixa mais esverdeada. E essa pedaço aqui a gente tem uma faixa, parece que é desmatada, né? Ou seja, se não tem o verde, a gente poderia interpretar como uma faixa de desmatamento, né? Não que não exista faixas de áreas de desmatamento por aqui, existe. Mas na verdade que não essa coloração aqui, né, mais amarelada, esbranquiçada, marrom, certo? Indica que a gente tem uma vegetação mais seca, né? Não é necessariamente que não tem vegetação, só é uma vegetação mais seca, que é a vegetação do sertão nordestino, que é chamado de caatinga, tá? O que é caatinga? A gente fala exatamente assim que fala, caatinga, não fala caatinga. Caatinga é mau cheiro, mau odor, né? Caatinga é uma palavra que não é da língua portuguesa, ela é do tupi-guarani, né? Por isso ela precisa ser dita dessa forma. E caatinga, traduzindo do tupi-guarani, quer dizer vegetação de mata branca, né? Por que vegetação de mata branca? Porque é uma vegetação que a maior parte do ano não faz fotossíntese, então a gente enxerga ela numa imagem de satélite, por exemplo, como uma área esbranquiçada, beleza? O que proporciona que essa área seja desse jeito? O relevo, ok? O relevo do Planalto da Borborema. Ah, professora, então se a gente chegar lá e colocar uma dinamite no Planalto da Borborema e nas outras serras e implodir tudo, vai passar a umidade e o sertão pode deixar de ser de sertão? Sim, mas a gente não tem 10 anos e ninguém vai fazer isso. Isso é uma ideia muito louca, tá? Então, eu só quero que vocês entendam que o relevo é o condicionante aí para a característica do semiárido do nordestino, entendeu? Diferente do deserto Saara. Lá é natural. Não que isso aqui não seja natural, o relevo é natural, né? Mas lá foi uma mudança climática natural. Aqui não foi uma mudança climática natural. O clima ele poderia ser tudo verde, tudo úmido, entendeu? Se não tivesse a barreira natural, que é o relevo, que são as serras. Ok? Bom, eu estou indo agora para explicar outros fatores do clima, que é fator de continentalidade e fator de maritimidade, tá? Continentalidade e maritimidade. Eu tenho um desenho aqui, ok? Esse desenho, ele está mostrando um esqueminha, ok? Então, aqui tem uma linha em azul, certo? Aqui embaixo está escrito maritimidade, ok? E aqui a gente tem, então, né, construções, vegetação, é uns desenhos de figura geométrica, tá? E aqui a gente tem o continente, então a gente vai chamar de continentalidade. As áreas mais quentes, tem um círculo aqui, mais próximo do oceano, são as áreas mais quentes, tá? Aí depois eu vou explicar para vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Agora, eu vou até aparecer na câmera. Eu acho que é mais fácil para poder explicar. Tá lento aqui, pronto. Então, a gente tem o oceano, né? Tem lá o oceano e as cidades que estão próximas ao oceano, tá?
e a gente tem o continente, né? As cidades estão próximas do oceano também estão no continente, tá? Só entenda. É faixa continental. Valença é uma cidade que está bem muito próxima do oceano. Guaibim é um distrito de Valença, está muito próximo do oceano? Sim, muito próximo do oceano, mas é continente, tá? Professor, por quê? Mas está muito próximo, tá próximo do oceano, mas não está dentro do oceano. Então, se fosse dentro do oceano, seria marítimo, tá? Existe algum território marítimo? Existe ilhas, Airu, por exemplo, entendeu? Morro de São Paulo, Boipeba, enfim. Né? Qualquer ilha seria um ambiente insular, né? Que quer dizer a mesma coisa que ilha, e que não é continente, é ilha, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? A absorção de calor, a radiação solar, o Sol, quando nasce, começa a mandar radiação solar tanto para o oceano quanto para o continente. Só que a absorção de calor, ela não é, tanto no continente quanto no oceano, elas não são proporcionais. Elas são diferentes, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou pegar uma bacia, vou pegar duas bacias, tá? Duas bacias. Uma bacia eu vou encher com água, tá? Eu vou encher uma bacia com água e eu vou encher uma outra bacia com brita, com pedra, tá? Vou colocar mais ou menos no mesmo nível, mesmo nível, entendeu? Não vou dizer mesmo volume, porque não é, mas mesmo nível. E eu vou deixar tanto a bacia de água quanto a bacia de pedra, de brita, no meio da rua, meio-dia, quando o sol estiver, né, mais quente. Qual vocês acham, na opinião de vocês, qual bacia vocês acham que vai aquecer primeiro? A bacia que está com pedra ou a bacia que está com água? Aí eu queria que vocês respondessem. O que vocês acham? O que vai aquecer primeiro? A bacia com pedra ou a bacia com água? Balde d'água ou balde com pedra? Com pedra. Com água? Pedra. Com pedra? Você está falando aleatório ou você tem uma lógica para isso, de raciocínio? Eu não tenho uma lógica, mas eu já experimentei colocar água para estar no sol e demora muito. Demora, né? Olha só, você está correta. A que vai aquecer primeiro é com pedra. Mas eu vou dar um exemplo, que esse exemplo agora vai ficar bem fácil de você usar como, de a gente justificar. Por quê? Você já deu a justificativa. Eu já fiz uma experiência de colocar uma água para aquecer, uma água assim, e ela demora para aquecer, né? Mas vou dar um exemplo aqui. Piscina, né? Quando a gente vai para a piscina, de manhã, por exemplo, por 9 horas, 10 horas da manhã, a gente vai para a piscina e quando a gente entra na piscina, como é que tá a água da piscina? 9 horas, 8, 9, 10 horas da manhã. Gelada. Bem gelada, né? A piscina, a água tá bem gelada. E aí, por exemplo, ao redor da piscina, né? Onde a gente está aqui andando, geralmente eles colocam pedras, né? Faz um chão de pedra, enfim. Quando tem, né? Vamos supor que não tiver chão de pedra, que seja concreto mesmo, que seja cimento, não tem problema nenhum. Seja sólido, a superfície sólida ali da piscina, ela vai estar bastante quente. Então, o chão já está bem quente. Você está pisando ali descalço para entrar na piscina, então está bem quente. Mas a água da piscina está muito fria. Esse é o mesmo comparativo que eu estou fazendo da bacia de água e a bacia de pedra, né, de brita. E a lógica que eu quero explicar para vocês é a proporção de absorção de calor em ambiente sólido, ela é diferente da proporção de absorção de calor de um ambiente líquido. Entendeu? Por quê? Por quê? Porque a água, assim como a superfície sólida, ela reflete, entendeu? Só que a água reflete mais. Né? A expressão espelho d'água não é uma expressão à toa, entendeu? A água, a radiação solar, aqui está a água, né? A radiação solar, quando ela atinge aqui a lâmina d'água, ela penetra na água para começar a aquecer, mas assim, uma boa parte dela reflete. Ó, ela vem e já uma boa parte dela reflete.
A parte que está sendo refletida a parte de radiação solar que é refletida na água, ela já se perde, entendeu? Ela não vai para a água, entendeu? Ou seja, não tem, não é, o calor, a absorção do calor, ela não é nas mesmas proporções. Enquanto numa superfície sólida, as superfícies sólidas, elas tendem a absorver calor. Tá, vamos lá. Existem superfícies líquidas, duas líquidas, tá? Que podem também absorver calor em proporções diferentes. A depender se for um rio, quando tiver um rio tem muitas partículas de sedimentos, entendeu? Matéria orgânica, sedimento, areia, muita coisa assim. Esse rio ele já vai absorver menos água do que um rio de água cristalina. Entendeu? Porque quanto maior a quantidade de partículas em suspensão num rio, maior será a sua reflectância, certo? Vai refletir mais, ou seja, se reflete mais, vai aquecer menos. Da mesma forma que se eu tiver, por exemplo, dois ambientes sólidos, mas com colorações diferentes, também já vai absorver calor de forma diferente. Aquela lógica que eu falei para vocês, eu acho que foi para vocês que eu já comentei, de roupa preta, né? Se eu uso uma roupa preta e saio no sol, eu vou passar calor. Toda mãe já disse isso pro filho, né? Vai usar essa camiseta, essa roupa preta, toda de preto, num calor desse. Tem nada a ver isso. Aí a gente pensava, não tem nada a ver. E tem tudo a ver, entendeu? Pura noção de climatologia, né? E reflectância. As superfícies mais claras, as cores mais claras, elas refletem mais, né? Uma superfície branca, por exemplo, esbranquiçada, por exemplo, ela reflete mais. A gente pegar um solzão do meio-dia, pegar uma folha em branco, né, abrir um caderno, a gente não consegue olhar para o caderno, porque reflete, já vem direto na nossa vista. Então, a gente abre o caderno assim, faz, né, dá aquele reflexo. Enquanto as superfícies escuras absorvem, né? Exemplos. Tem muita gente que pinta o telhado das casas de branco, ou compram telhas brancas, né? Fala assim, nossa, o pessoal tá comprando telha branca, e para quê, gente? Se vai sujar, se chove, se tem poeira, isso aqui. Não é só uma questão estética, né? Telhas brancas não é só uma questão... É uma questão estética, mas não é somente uma questão estética. Essa casa, com certeza, ela vai ser uma casa muito mais fresca, muito mais arejada, em função do alto poder de reflectância, né? Os raios solares vão bater no telhado dessa casa, como é uma superfície clara, o que vai acontecer? Bate, reflete a maior parte e a casa não aquece tanto, entendeu? Um carro, eu tenho um carro preto, e um carro branco. O carro, mesmo modelo, mesmo ano, tudo a mesma coisa. Qual vai gastar mais? O carro preto. Mais combustível, o carro preto. Qual é a lógica? Mesmo carro, mesmo modelo, mesmo ano, enfim, mesmo tudo, percorrendo a mesma distância, um vai gastar mais do que o outro? Vai gastar mais do que o outro, certo? Por quê? Porque o carro preto, por ser preto, ele já absorve mais calor, fica mais quente no seu interior e você gasta mais gasolina com ar-condicionado. E o outro absorve menos calor e você pode gastar menos gasolina com ar-condicionado, por essa lógica, entendeu? Então, assim, eu estou dando esse exemplo para vocês, tudo isso que eu estou falando, para falar da superfície líquida, da superfície sólida, para poder explicar a diferença entre intimidade e continentalidade. O oceano não é líquido? Então, assim, não recebe calor de radiação solar? Recebe. Não reflete uma boa parte por ser líquido? Reflete. Ou seja, o oceano demora para aquecer a sua água, demora muito para aquecer a sua água. Olha, um universo de água, um mundo de água, entendeu? Demora para aquecer. Enquanto o continente aquece rápido. Então, de dia, olha a lógica, de dia, eu vou usar o exemplo, eu vou usar esse exemplo para depois explicar já outra coisa. De dia, os primeiros raios solares atingem o oceano, né? Afetam o oceano e afetam o continente. Qual vai aquecer primeiro? O continente já fica bem quente, entendeu? Enquanto ainda no oceano, a gente vai ter uma temperatura mais baixa, amena, tá? E aí o que acontece?
o sol se põe lá 6 horas da tarde e parou de mandar radiação, entendeu? Tanto para o continente quanto para o oceano. E aí o que acontece? Da mesma forma que o continente, as superfícies sólidas, elas absorvem calor muito rápido, elas também resfriam muito rápido. Entendeu? Ela absorve calor rápido, mas também libera o calor rápido, dissipa o calor rápido. E o oceano demora para absorver o calor, as superfícies líquidas demoram para absorver o calor, mas também demoram para liberar o calor. Entendeu? Tanto é que num dia muito quente, a piscina de dia vai estar bem fria, a água vai estar bem gelada, entendeu? Mas aí 6 horas, 7 horas, já não tem mais sol. 8 horas da noite, você vai entrar na piscina, a água está quente. A água da piscina está quente. Por que a água da piscina está quente? Porque todo o calor que ela demorou um dia inteiro para poder absorver, ela também está demorando para poder liberar. Entendeu? Enquanto o chão em volta da piscina, que de dia estava sol, estava bem quente, quando o sol se pôs, já resfriou, já está frio o chão. Então, essa é a lógica. O fato de a gente ter, então, uma oscilação de temperatura diferenciada no oceano, né, e no continente, nós vamos ter 2 fatores climáticos chamados, no oceano a gente vai chamar de maritimidade, efeito da maritimidade, e no continente, efeito da continentalidade. Resumindo, o que é? Quantidade de calor e umidade concentrados tanto no oceano quanto no continente. No continente a gente tem umidade também. Onde está a umidade do continente? Está nas vegetações, né? Vai para a transpiração, está nos rios, nos lagos, está em lençol freático, nas rochas, tudo tem água, né? Mas no oceano está onde? No oceano é o oceano mesmo, é a própria água do oceano, entendeu? Então, assim, a quantidade, concentração de vapor na atmosfera em ambientes diferentes, oceano e continente. Além de concentração de vapor, concentração também de calor, mais quente, menos quente, tá? Dica: sempre quando a gente estiver próximo do oceano, ou seja, mais próximo do oceano, as cidades, elas sofrem mais influência, cadê? É porque tem que olhar, mexe aí, ele desregula. Estou o dia inteiro tentando carregar aí, não consigo. Eu me perdi aqui. Mas as cidades mais próximas do mar são cidades que sofrem mais influência da maritimidade. Cidades mais afastadas do mar são cidades que sofrem mais influência do efeito da continentalidade. Então é isso, tá? Isso é continentalidade, isso é maritimidade. Beleza? Então, vamos voltar para o slide. Então é isso. Aí está mostrando aqui, ó, a continentalidade, né? As características da continentalidade e maritimidade. Aí aqui próximo do mar tem um círculo dizendo que são as áreas mais quentes. Por que são próximo do mar são as áreas mais quentes? Porque como demora para aquecer de dia, está sofrendo bastante influência e interferência do continente. Então já é quente, né? Porque é continente, já é quente. E à noite o continente resfria. Só que o oceano vai continuar quente, entendeu? Ou seja, nessa faixa aí próxima do continente, próxima do mar, sempre vai ser quente. Então, a gente vai ter menor oscilação de temperatura aí, né? Então, a gente não tem, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma cidade que está aqui nesse ponto, né? Eu tenho uma cidade, Brasília, sei lá, Brasília, vamos falar Brasília. Brasília está 1.500 quilômetros de Salvador, tá? 1.500 quilômetros de Salvador. Então, você está bem afastado do oceano, tá? Eu poderia considerar o oceano na parte do norte também, né? Mas vamos usar essa lógica aqui, tá bom? 1.500 está bem longe, ou seja, Brasília é uma cidade que sofre bastante influência da continentalidade, né? Ela sofre influência da maritimidade? Sofre, pode até chegar lá, mas é bem baixa, entendeu? Então, como é o clima lá? O clima vai ser de dia bastante quente, mas à noite é frio. Porque, por sofrer mais influência da continentalidade, o continente ele aquece e resfria rápido. Então, essa é a característica climática.
Aí eu vou falar agora de Salvador. Salvador é uma cidade que é continente, mas está muito próximo do mar. Qual é a característica, né, do clima? É quente. Ah, não tem frio? No inverno vai ter uma baixa temperatura, mas ainda assim é quente, gente. Ainda assim vai ser quente. Por quê? Porque o continente ele vai aquecer, e quando ele aquece por si só já é quente, e quando ele resfria, quando o sol se põe, ele está se resfriando, tem a influência do calor que está vindo do oceano, entendeu? Ou seja, vai continuar quente, entendeu? Então, as áreas litorâneas, né, as cidades litorâneas, ou cidades mais próximas, não precisa ser litorânea necessariamente, né, as cidades mais próximas do mar, são cidades mais quentes, tendem a ser mais quentes, sempre, o ano todo, tá bom? Então, é isso. Continentalidade e maritimidade. Deixa eu passar. Tá? Deixa eu voltar. Eu queria ver o que estava seguindo. Bom, aqui também a gente tem um próximo fator climático, são correntes marítimas, isso é bem simples, tá bom? Claro que bem simples assim, a gente poderia explorar bastante informação aqui desse esquema, mas eu não vou explorar essa informação desse esquema para poder, porque, na verdade, o que eu quero só é apresentar aqui os fatores, eu não quero ficar adentrando muito as características dos fatores. Mas as correntes marítimas são fatores climáticos, é um fator climático, né? Nós temos dois tipos de correntes marítimas, tá? Correntes marítimas são dois tipos. Todas são úmidas, obviamente, se é a corrente do mar, né? Se é a água. Mas os oceanos, eles têm todos a mesma temperatura? Não. Os oceanos não possuem as mesmas temperaturas. Por que eles não possuem? Em função da sua localização, gente. Latitude, tá? O Oceano Atlântico, por exemplo, uma boa parte do Oceano Atlântico está ali sendo influenciado por uma faixa equatorial tropical. Né? Qual é a característica da linha do clima equatorial e tropical? Quente. Equatorial extremamente quente, super quente, tropical quente. Entendeu? Então, a gente tem um mar quente, um mar com águas mais quentes, entendeu? Mas, por exemplo, se eu falar sobre o mar Mediterrâneo, né? O corrente do Golfo, né? Lá no corrente do Labrador, aqui, ó, a corrente do Labrador passa aqui pela Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, né? Qual é a característica climática dessas correntes? São oceanos frios, águas bem geladas, aquelas águas que congelam, né? São mares que as águas congelam. Né? Passa a embarcação lá, vai quebrando aquele gelo para poder fazer, né? E principalmente no inverno, obviamente, né? Que aí a gente tem uma intensificação da corrente de ar frio, e aí então a água é bastante fria. Então a gente tem oceano com água fria e oceano com água mais quente. E essas águas, lembra que eu expliquei a dinâmica da pressão atmosférica? Ar quente mais leve sobe e empurra o ar frio. A dinâmica é a mesma, é parecida, né? A diferença é que não tem essa de sobe e desce. Mas a questão é que a água quente, ela empurra a água fria, entendeu? A água quente, ela tem uma maior, vamos dizer assim, interferência sobre as águas frias, tá? Então, o que acontece? Geralmente, as águas quentes, elas vão empurrando as águas frias, mas se ela estiver, por exemplo, empurrando uma água fria no sentido de onde é mais frio, o que acontece? Essa água quente, ela vai perder calor e vai ficar fria. Só que quando ela empurra uma água fria, a água fria que estava numa região fria desce. E quando ela desce, ela aquece, ela ganha calor. Aí vai tendo uma circulação de correntes marítimas, entendeu? Que é o que a gente chama de, quer dizer, não tem outro nome a não ser correntes marítimas. Né? O mar, ele corre em direções diferentes, né? Através da sua dinâmica de correntes, entendeu? Então, e o que são correntes marítimas? É a direção e a velocidade com que as águas correm. O que proporciona a direção, o movimento, a força, a intensidade das águas? A sua temperatura, entendeu? Maior ou menor temperatura vai provocar uma maior ou menor dinâmica no fluxo de velocidade de água, entendeu?
Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre correntes marítimas. Dois tipos, corrente de água fria, corrente de água quente, acabou. Aí, esse mapinha aqui é um mapa mostrando o fluxo, né, de movimentação das águas quentes e das águas frias. A gente tem em vermelho as correntes de água quente e em azul as correntes de água fria. Teria mais coisas para falar sobre isso? Teria. Por exemplo, a gente poderia analisar a influência das correntes, por exemplo. Vou falar uma só, tá? Vou falar somente de uma. Vou falar de duas, tá? A gente tem aqui, ó, vou passar o mouse correndo, aqui, ó, corrente do Golfo. De onde é o Golfo? Já ouviram falar Golfo do México? Então, a gente tem aqui, ó, Estados Unidos e México. Aí tem um recorte aqui, ó, tá vendo? Uma entrada, né? Essa entrada, parecendo uma baía, só que é muito grande, então a gente não vai chamar de baía, porque é uma área muito grande. Baía seria uma área menor, né? Eu ia falar mais pequena. Uma área menor. Mas eu não vou chamar de baía, eu vou chamar de golfo. O que é o golfo? Então, golfo é uma reentrância, né, no continente. Então, tem uma entrada. Então, está vindo uma corrente de água quente do Oceano Atlântico, passa aqui pelo Golfo, entendeu? Quando ele passa pelo Golfo, ele faz uma curva. Quando ele faz uma curva, ele vem para cá, ó, em direção à Europa. Só que a Europa, ela sofre a influência da corrente do Labrador, que é uma corrente de água bem fria, água congelante, que sai lá do Polo Norte, entendeu? Então, essa corrente de água fria que sai lá do Polo Norte, ela congela todo o Oceano Atlântico aqui, nessa porção norte aqui, pegando a Europa toda, certo? Porque vocês sabem que o frio europeu é um frio bastante intenso. Então, as águas congelam. Só que, existe uma coisa que impede que essas águas congelem completamente. Qual é? O fato da corrente de água quente do Oceano Atlântico vir para cá, passar no Golfo. Quando ele passa no Golfo, ele ganha velocidade e ele vai lá e empurra essa água fria, entendeu? Então, a corrente de água quente do Golfo do México, empurrando a água fria do Labrador, da corrente do Labrador, impede que essa parte aqui do oeste europeu congele completamente. E isso causa um fenômeno chamado fog, né? Fog, o que é fog? Fog em inglês quer dizer neblina. Então, no inverno, quando as águas estão quase para congelar, a corrente do Golfo atua sobre essa região e água quente e água fria produz neblina, fumaça, tá? Só fazer uma experiência. Pega uma água bem... Tem muita gente... já vi muitos vídeos de pessoas fazendo isso, assim. Pessoa que está na neve, algum lugar que está nevando, né? Que está bem frio, né? Aí ele vai lá, pega uma leiteira, coloca lá uma água quente para ferver. Aí tá a água fervendo, ele sai e joga a água assim. Quando joga a água, vira uma fumaça. Entendeu? Aquilo lá é uma reação química. Basicamente, é o que acontece quando a corrente do Golfo encontra a corrente do Labrador. Produz fog, né? Que em inglês quer dizer neblina. Ah, professor, então por que não fala neblina? Porque nos exercícios, né, de vestibular, de concurso, que abordem questões sobre correntes marítimas, você não vai ver falar neblina, você vai ver falar fog, entendeu? E como essa região aí, né, da Inglaterra, enfim, a região mais industrial, Alemanha, a região mais industrializada da Europa, né, é o berço da Revolução Industrial, o que a gente tem aqui? Muitas indústrias, consequentemente, muita poluição. Então, a quantidade de partículas de poluição no ar dessa região, que é tão grande, né, que mistura, então, poluição com neblina. Aí criou-se uma nova expressão, que é smog, né? O que é smog? É o fog mais smoke, né? Que é fumaça. Então, a gente tem a fumaça mais neblina, que seria uma neblina bastante densa, bastante poluída, né? Que a gente vai chamar de smog, ok? Então, pronto, é isso que eu tinha que falar aqui. E aí eu falei que eu ia falar sobre duas, mas nem eram essas duas. Eu ia falar da corrente do Japão, né? Que as águas quentes aqui, né? Produz uma dinâmica de movimentação de água.
Uma hora a água está descendo de norte para sul, outra hora a água está de sul para norte, e isso altera diretamente a dinâmica da pesca no Japão, né? Então tem um período certinho para pesca, as correntes certas para pesca, certo? Então essas são as mais importantes. E quero falar aqui sobre massa de ar. O esquema a dinâmica aqui sobre as massas de ar é muito parecido com a dinâmica das correntes marítimas. Por quê? Porque nós temos dois tipos de massa de ar. Na verdade, a gente tem alguns tipos de massa de ar, né? Mas a massa de ar ela pode ser uma massa de ar quente ou uma massa de ar frio, ponto. Certo? Então, nós temos, eu vou simplificar, massas de ar. Como elas podem ser? Massa de ar quente e massa de ar frio. Onde é que se forma uma massa de ar quente? Numa região quente, equatorial ou tropical, beleza? Onde é que se forma uma massa de ar frio? Numa região fria. Onde é a região fria, gente? Região polar. Ou Polo Norte ou Polo Sul, entendeu? Então, uma massa de ar frio é uma massa de ar que se formou numa região fria, polar. Tá, o que é massa de ar, professor? Já sei o que é frio e o que é quente. O que é massa de ar? Massa de ar nada mais é do que umidade sendo transportada por vento. Nuvem. Tá? Nuvem. Só que, se você, por exemplo, assim, a nuvem, ela é uma característica, tá, de um ambiente que tem ventos e umidade, bastante umidade, que essas umidades, essas partículas de vapor, elas se agregaram e formaram uma nuvem. Mas, por exemplo, a gente tem regiões, não precisa ser regiões, pode ser um período do ano em que você tem os ventos continuam atuando, mas não tem tanta umidade, entendeu? Aí você olha para o céu está azulzinho, não tem uma nuvem. O que quer dizer o céu quando não tem nenhuma nuvem, gente? Quer dizer que não tem muita umidade. O que quer dizer um céu que está cheio de nuvem, nublado? Quer dizer que está muito úmido. Probabilidade de quê? Chuva. É bem simples de entender, tá bom? Então, as massas de ar, além de serem quentes ou frias, elas podem ser úmidas ou secas, entendeu? Então, uma massa de ar, a gente pode ter, inclusive, massa de ar quente e úmida e massa de ar quente e seca. Da mesma forma que a gente pode ter massa de ar frio e úmida ou massa de ar frio e seca. Beleza? Então é isso. Aí a gente tem aqui no Brasil, basicamente, 5 massas de ar. Basicamente, 5 massas de ar, tá? Por que basicamente? Porque tem dois mapas na tela, um mostrando aqui dizendo que é verão e o outro mostrando aqui dizendo que é inverno, né? No verão, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 massas de ar atuando no Brasil. No inverno, a gente tem 1, 2, 3, 4. Sumiu uma massa de ar. Por quê, professor? Porque no verão, a gente tem a linha do Equador atuando aqui, mandando muito calor, recebendo muito calor, certo? E aí você tem calor e umidade, tanto no continente quanto no oceano. E como por ser verão, por estar mais quente, também você tem ali a faixa tropical, né? Atuando aí em massas de ar. Né? Lembra que eu falei para vocês, acabei de falar sobre maritimidade e continentalidade? Então, por efeito da continentalidade, aqui na linha do Equador, a gente tem uma massa equatorial continental. Por quê? É uma massa equatorial, certo? Que é quente, úmida, mas com as características de um ambiente de continente. Ok? Da mesma forma que a gente também tem aqui no oceano uma massa equatorial, só que a gente não vai chamar de marítima. A gente vai chamar atlântica. Esse arzinho é para fazer referência ao Oceano Atlântico. Massa equatorial atlântica. As massas de ar, elas são representadas por uma letra, primeira letra minúscula, segunda letra maiúscula e terceira letra minúscula. A primeira letra sempre vai ser indicativo de que ela é uma massa. Todas elas, então, vão começar com M. M de quê? De massa. A segunda letra maiúscula é a região onde ela se encontra, tá? Por exemplo, essa aqui que eu estou mostrando é a região o quê? Letra E maiúscula. O que é a letra E maiúscula? Equador. Letra T maiúscula, o que é a letra T? Trópico. Letra P maiúscula, o que é a letra P? Polo. Entenderam? Então, ó, P maiúsculo, região do polar. T maiúsculo, tropical.
E maiúsculo, equatorial. E essa terceira letra minúscula é a característica do ambiente que ela se encontra, entendeu? Qual é a característica? Continental, continental ou atlântica, oceano, oceano. Aqui é atlântica também, entenderam? Então, o que eu quero que vocês entendam é que no verão, como está bastante quente, porque a maior parte do território brasileiro é cortado pelo Equador e pelos trópicos, ou seja, o território brasileiro praticamente não, é predominantemente quente. É um país tropical. Então, no verão, ele é bastante quente, entendeu? Então, como ele é bastante quente, as massas de ar quente, elas atuam intensas no Brasil. Então, por isso nós temos 5 massas de ar. Isso não quer dizer que a massa polar não esteja atuando. Ela está atuando, ela está trazendo um pouquinho de frio e umidade. Mas é bem baixa, entendeu? Ela não consegue atuar muito sobre o território brasileiro porque está muito quente. Por que a massa de ar frio não consegue atuar muito sobre o território que está muito quente? Porque, gente, é frio e umidade. Quando já chega aqui, já tá tão quente que evaporou. O frio perdeu força, entendeu? E aqueceu. E o calor evaporou. Desculpa, e o vapor evaporou. A água evaporou, meu Deus do céu. Entendeu? Já no inverno muda a situação. No inverno, a massa polar atlântica, ela vem forte. Ela vem bastante forte, entendeu? E a massa polar, o polo, como atravessa... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O polo sul, a Antártida, né, a região polar da Antártida, quando os ventos saem da Antártida, não vem já direto para o continente, ele passa pelo oceano. Quando ele passa pelo oceano, esse vento frio, ele passa pelo oceano e ganha umidade, ou seja, a massa de ar frio aqui da Polar Atlântica é uma massa de ar frio e úmida. Por exemplo, lá no Polo Norte é frio e seco, entendeu? Frio e seco. Então, ela vem, como ela é bastante fria e bastante úmida, no inverno ela atua sobre o Brasil todo. Ela vai até lá no Equador, até lá na Amazônia, a massa polar. Entendeu? Aqui na Amazônia ela causa um fenômeno chamado friagem. Ela vai para o Nordeste todo, atua no Brasil todinho, entendeu? Então, como ela está bem forte, bem intensa no inverno, a massa tropical aqui, ela pode ser ignorada, porque ela basicamente ela não está atuando mais nada aqui, entendeu? Quem é que está atuando? Quem é que está dominando aqui? É a polar. Por isso que nos mapinhas de massas de ar no Brasil, qualquer exercício que vocês estiverem fazendo, né, qualquer coisa que vocês observarem, sobre massas de ar, vocês vão olhar, tem que saber, são 5 massas de ar. Se estiver faltando uma, vocês têm que ver qual é que está faltando. Sabendo se tiver faltando a polar, você já sabe. Se tiver faltando a massa polar, você já sabe que é verão, tá? Se tiver faltando a massa tropical, você já sabe que é inverno. Você fala assim, professor, aqui é verão, mas a polar está aqui. Tudo bem, mas pode ser que o mapa não coloque ela, tá bom? Então, a depender da massa de ar que estiver faltando, você já sabe qual é a estação do ano ativa, ok? Então é isso. E, por fim, eu queria falar da urbanização. Né? Urbanização também é um fator climático que intensifica a condição. É um fator que intensifica a condição climática. Por exemplo, vocês certamente já ouviram falar de uma coisa chamada efeito estufa, né? O que é o efeito estufa? Bom, o efeito estufa é um fenômeno natural que a Terra recebe radiação solar, certo? E essa radiação solar, ela circula pelas camadas atmosféricas, proporcionando calor para a Terra. O efeito estufa, ele é natural e ele é essencial, gente. Se não existisse o efeito estufa, a gente não estava aqui para contar a história, a gente não existia, tá? Então, assim, é o termômetro da Terra, né? O que faz com que a Terra tenha ali um equilíbrio para poder desenvolver espécies de vida, ok? Só que o efeito estufa, ele pode se intensificar, por exemplo, com o comprometimento, o corrompimento da camada de ozônio, por exemplo, tá? Então, assim, a camada de ozônio, que é a camada protetora, né, dessa radiação solar, desses raios ultravioletas,
quando ela é comprometida, quando ela é deteriorada, entra mais calor. Só que entrando mais calor, intensifica aqui o efeito estufa, entendeu? E isso já muda um pouco o equilíbrio dinâmico necessário para o desenvolvimento das espécies de vida. Além disso, a gente, né, a nossa espécie, o ser humano, ao longo da sua existência, foi se desenvolvendo e foi construindo, né, foi produzindo, foi usando os recursos e poluindo, sobretudo, né? E essa poluição, ela também atrapalha um pouco essa dinâmica natural do efeito estufa, né? Então, a gente pode ter problemas de inversão térmica, por exemplo. O que é problema de inversão térmica? É tanta poluição no ar que quando a radiação chega, a radiação ela tem uma dificuldade para entrar completamente aqui na superfície terrestre, porque tem muita partícula de poluição no ar. Então, essas partículas de poluição, elas refletem, entendeu? Elas fazem com que uma boa parte da radiação reflita. Entra radiação, a superfície terrestre, ela vai aquecer, mas ela vai demorar, entendeu? A mesma dificuldade que ela encontrou para entrar, ela vai encontrar para sair. Então, a gente vai ter uma chamada inversão térmica. O que é isso? De dia, o sol nasce e, teoricamente, era para aquecer, né? Para estar bem quente. A superfície fica quente, porque é de dia, entendeu? Só que esse calor demora para entrar. Então, de manhã, o clima está ameno, né? Aí, o sol se põe, a superfície aqueceu, e aí, quando o sol se põe, a lógica é todo o calor que o continente absorveu, ele liberar, né? Só que a mesma dificuldade que essa radiação encontrou para entrar por causa dessas camadas de poluição, ela também encontra para sair. Aí o que acontece? À noite, que era para estar um clima ameno, né, mais fresquinho, mais friozinho, tá quente. Por quê? Porque esse calor fica circulando, não consegue sair. Então a gente chama isso de inversão térmica, entendeu? De dia, que era para ser bem quente, o clima está ameno, e à noite, que era para ter uma temperatura amena, o clima não, a temperatura, né? O primeiro, de dia a temperatura está amena, e à noite a temperatura está quente, né? Então inverteu ali a lógica natural das coisas. E o motivo disso é grande concentração de partículas de poluição, né? E aí cria um ar mais denso, mais pesado e impede, né? Então, o próprio processo de... E quem promove isso? A gente, né? As cidades e as sociedades. Então, a urbanização pode ser também considerado um fator climático. Beleza? Então, pronto. O próximo assunto é hidrografia, né? Próximo e último assunto é hidrografia. Aí, deixa eu conversar com vocês. Uma coisa, cadê? Tem que ver esse pessoal, né? Eu já mandei atividade para vocês, a atividade final, que era sobre climatologia, que eu já acabei, finalizei aqui a explicação. E aí eu realmente gostaria de explicar mais esse assunto de hidrografia, né? Aí, aí eu vou deixar para a gente resolver isso lá no grupo, tá? Porque se eu explicar o hidrografia, aí eu dou mais uma atividadezinha para a gente finalizar a disciplina, tá? Mas aí a gente resolve lá, tá? E marcar também um dia para poder explicar a hidrografia, que é bem tranquilo também, é bem de boa, bem massa. Beleza? Alguma dúvida sobre o que eu falei aqui agora? Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar, né? Se não tiverem dúvida, se quiserem assistir a aula depois e de repente surgir uma dúvida, ou eu já mandei atividade, viu? Quando eu for fazer a atividade, tiver dúvida sobre isso, a atividade já está no grupo de vocês. Aí também é só me perguntar, tá? Lembrando, vocês já têm esse slide, eu já mandei para vocês, das aulas, e aí eu vou finalizar essa aula agora, vou salvar essa aula e vou colocar no YouTube. Aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem para poder tirar as dúvidas, tá? A primeira aula de hidrografia eu também já salvei, tá no YouTube, vocês já têm um link, tá bom?
Então é isso. Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou finalizar a gravação. Ok, professor.